coloca à frente aquela outra postura que é de defesa de bens, de processos produtivos locais, que enfrentam uma competição global que não está alicerçada na inovação. Eu dou um exemplo brasileiro, né? Nós temos produção, atividade produtiva em queda em função de competição com a China, por razões que não são de inovação, são por causa de preços baixos e salários adotados pelos chineses e controle de câmbio, né? Então, que medida relacionada com essa preocupação do Ivan, o Estado, a inovação, ele se coloca à frente ao Estado protetor de uma economia, e pensando também sobre a estratégia de Lisboa, frente a um estado de bem-estar social, que parece que é uma memória que vai distante já. E sobre esse aspecto da importância de se pensar como território, uma última pergunta, né? Já que estamos falando de um território inovador, qual é a feição desse território? Ele é um território visto como área, um território contentor apenas, ou é um território integral, pensando numa sociedade integrada nesse processo? Fernanda, socióloga da CEPLAN, e também estou começando a estudar inovação. A minha pergunta tem a ver principalmente com a última pergunta do colega aqui. Como é que essa abordagem que vocês vêm desenvolvendo, né, lida com a relação entre, de um lado, valorizar a competitividade em função da diferenciação de processos, de produtos, de inovações, né, e ao mesmo tempo com a questão da redução das desigualdades, né, regionais, territoriais. E aí, tanto pensando hoje, por exemplo, dentro da União Europeia, tem diferenças regionais gritantes, que expressam desigualdades, poderia-se dizer, ainda inadmissíveis, mas elas persistem, né, de pobreza, enfim. E na relação com os outros, vou chamar aqui de grupos de países, né? Então, poderíamos pegar todos os países ali, africanos, enfim, os grupos que quiser, ou com a própria América Latina, ou mesmo, né, na relação. Então, quer dizer, de um lado, tu estimula e requer a competitividade como fator para induzir inovação, para gerar novos contextos, digamos assim, né? Mas, ao mesmo tempo, isso supõe-se que seja para uma sociedade, né, mais integrada e integral para todos, né? Então, como... Interessante. E, naturalmente, não tenho resposta para todos, não tenho resposta para todos. A primeira questão, aliás, vamos abordar um pouco no mesmo esquema de preocupações, relativamente à questão da primeira, a primeira questão não tem a ver com esta visão com os diferentes níveis de desenvolvimento e os patamares que se vão atingindo. E, no nosso caso, a questão da educação é um aspecto, e da forma como a educação foi entendida. Nós, digamos, tivemos uma fase, e nós, vou dizer, Portugal, e vou pensar um pouco nos países com menos níveis de educação, vou chamar de escolarização em primeiro lugar, no sentido mais amplo de educação. Nós, numa primeira fase, a nossa preocupação foi quantitativa. Foi, digamos, em termos da educação, dar escolarização, aumentar os níveis de escolarização. Mas, rapidamente, nós passámos dessa fase quantitativa para uma fase qualitativa. E a forma como o processo educativo é realizado. Portanto, nós neste momento temos as nossas preocupações, eu diria que tem a ver sobretudo com essa questão da
um aluno no centro do processo e do processo de aprendizagem, e nós estamos neste momento preocupados, por exemplo, no Plano Operacional de Capital Humano, que é um semelhante ao COMPET 2020, o POCH 2030. Estamos preocupados, sobretudo, com os níveis do abandono escolar, estamos preocupados com as questões da democracia, estamos preocupados muito, por exemplo, com os inquéritos PISA que existem ao nível da CE, das competências dos estudantes, e, portanto, as nossas preocupações já são essas, porque avançamos a outra parte quantitativa. Portanto, a escolarização, a nossa escolarização é até a entrada na universidade, obrigatória, portanto, digamos, os ciclos, primeiro, segundo, terceiro ciclo secundário, e daí, portanto, essas são as nossas preocupações. Naquela ideia do crescimento inteligente, a ideia do triângulo do conhecimento é isso mesmo. Portanto, há uma forte preocupação com a educação, agora já não a educação no sentido de aumento, digamos, quantitativa, mas a educação neste sentido. Portanto, tivemos um programa de escolas de qualificação muito bom das infraestruturas, por exemplo, que são fundamentais para o movimento escolar. Tivemos um processo agora de requalificação dos próprios docentes, porque muitos deles foram deste processo de classificação também do ensino superior. Tivemos neste momento o ensino superior, que também está em regressão nesse sentido, que é na questão da avaliação, portanto, da avaliação dos cursos, da avaliação das conferências, da avaliação da investigação que é feita, e quando eu diria que é uma outra realidade que nós pensamos. Claro que é assim, eu diria, a evolução, isto também tem um pouco com isto tudo, a evolução da União Europeia é feita por pequenos passos, de avanço e recurso, que é uma lógica também interessante. E, portanto, nós vamos avaliando, vamos recuando, vamos avançando, e claro, os alargamentos, os sucessivos alargamentos, sobretudo estes últimos alargamentos que a União Europeia teve, trouxeram muitas diferenças, ou muito mais diferenças do que existiam internamente. Portanto, as diferenças estatísticas verificaram logo na descida dos PIBs, etc. E, portanto, nós agora trabalhamos esse 75% de uma média que já não é a média como era a Europa adulta ou a Europa 15, etc. Portanto, há essa situação. E esta lógica de funcionamento tem a ver com esta questão dos imigrantes também, e do possível impacto. É assim, a União Europeia tem um problema também, que é o envelhecimento da população e a perda da população. Portanto, os estudos que nós temos, projeções demográficas, significam que a Europa, nestas próximas 2 décadas, grande parte dos países vão perder a população. E, portanto, é assim, nós podemos ver isto no curto prazo, do ponto de vista da União Europeia, no curto prazo, tem um impacto grande, em termos financeiros, ou podemos ver isto, como do ponto de vista das políticas públicas nós temos que ver, num tempo médio e longo. Eu penso que num tempo médio e longo, sobretudo, porque há um conjunto destas pessoas que estão a vir, que tem sido a lógica, tem sido a própria lógica da Europa, tem grandes qualificações. E, portanto, nós neste momento temos duas problemas. É um problema ou com 3 problemas, um problema que depois se dividem em vários. Temos com o problema do envelhecimento, estamos com o problema depois de gente muito qualificada, e Portugal, digamos, dentro internamente da União Europeia, o sistema português, por exemplo, de ensino superior, paradoxalmente, com a questão da crise, tem levado a que os jovens saiam, engenheiros, médicos, enfermeiros, profissões tradicionalmente que nunca tinham problemas em Portugal, têm vindo a sair. Portanto, nós próprios estamos internamente com esse problema, estamos a investir, estamos a qualificar as pessoas que vão sair para a Alemanha, para os países nórdicos, para a Noruega, para a Inglaterra, para médicos e enfermeiros. Neste momento, Portugal tem os maiores contingentes no nível europeu. É gente muito qualificada, falando bem de línguas, inglês, lá está o tal, a educação, e portanto eu diria que eu vejo isto, eu não vejo como problema, eu vejo como oportunidade. E portanto eu penso que isso é uma oportunidade para a União Europeia. Claro que é assim, é muita gente. Temos um problema de curto prazo, que expressa o funcionamento da União Europeia, também é interessante.
interessante estes avanços futuros, estas negociações longas em termos dos conselhos europeus, mas há sempre, digamos, uma solução, mesmo que muitas vezes seja aquilo que é uma meia solução. Mas às vezes é possível uma meia solução e um tempo para pensar um pouco mais e mudar, digamos, uma solução que vai se tornar depois esta consequência. O emprego tem esse problema, mas também temos necessidade, e falo do caso português também, de gente que tem meios de qualificação. E também nesse ponto de vista, se não são os contingentes de gente com menos qualificações médias, não estou a falar em qualificações baixas, estou a falar em qualificações médias, para os serviços, para a indústria, etc. Temos também esse problema. No pouco na base, no caso do envelhecimento, no pouco na base, passa-se também aí. E, portanto, eu gostaria de ver o problema desta maneira, e nunca também nesta questão do DRHB. Eu gosto muito desta questão do DRHB, sobretudo o tempo curto. O tempo longo é uma outra questão. Assim, a estratégia de Lisboa e todas estas ideias, idosas, desenvolvidas dentro desta discussão, assim, o território, eu sempre entendi o território, quando eu falo em política, eu falo em contexto. Eu não entendo o território não como um contentor, mas como um conteúdo. E entendo o território, sobretudo numa lógica de funcionamento em rede. Eu só consigo ver um território dessa forma. Um território administrativo, nós, efeitos práticos, temos utilizado aqui a coisa atrás, mas eu só consigo ver os territórios a funcionarem dessa forma. Portanto, não consigo ver o território como um papel passivo. Implementa-se qualquer coisa, também no nacional, porque havia muito mais toda a instalação, a mão de obra disponível, a instala-se ali, por isso é a primeira mudança, não sou para a conversão em Portugal, a primeira mudança da China, a lógica dos acordos, etc., a abertura de uma Organização Mundial do Comércio, as empresas fechadas todas. Agora, as indústrias para indústrias que existiam, por exemplo, automóveis, etc., com direitos, neste momento, nós temos, digamos, a parte que nós vamos acrescentar, aquela parte que existe no cinema, existe nós qualificados, existe territórios com qualidade, para dar um exemplo que vocês conhecem tanto, de Lisboa, Lisboa é uma cidade metropolitana metropolitana, Lisboa é um exemplo, tem-se vindo a transformar nesta nova lógica dos territórios, das experiências e dos projetos. Desde aquilo que são os espaços, a oferta de espaço para todas as novas ideias, novas formas de trabalho, o work, etc., têm aparecido, associados a empresas, por exemplo, capital, que é um grande problema em Portugal, não existir capital de risco. Os próprios políticos pública têm linhas de capital de risco, há uma linha de capital de risco que depois associada a estas vertentes das novas tecnologias, têm sido experiências muito interessantes para, por exemplo, em termos destes novos espaços. Há muitos empreendedores europeus que estão instalados em Lisboa e novos negócios. E as razões são basicamente duas. A primeira, a existência de mão de obra muito qualificada com um preço, eu diria, competitivo, comparativamente ao centro do norte, vamos a ganhar menos, mas temos as qualificações mais elevadas, e há um outro elemento que tem a ver com o contexto natural dos estruturar, com o ambiente, com o solo, com a proximidade à praia. Isso são procedimentos que mais industriais ou mais chamar, não há daí muitas vezes. Portanto, se vocês virem os dados de Lisboa que existem, então estão a ver que Lisboa e o Porto estão a qualificar completamente nesta lógica, falamos da questão da especialização, da lógica
é aproveitar o que se faz bem comparativamente aos outros, isto é, já se fazia, agora faz outros moldes, ou outro tipo de valências, redirecionou-se em alguns casos as especializações no caso que se fazia, e é aproveitar isso naturalmente o aparecimento de um outro tipo de emprego. Porque nós temos dados de profissões, estamos a ver que há mudanças de espaço branco, há muito colaborador, há muito colaborador, mesmo a região de Coimbra também tem essa dimensão, mantém-se as especializações tradicionais, só que numa nova integra estas situações. Portanto, eu dizia que é assim, a Europa, que é aqueles dos pilares que aparecem assim, é sempre aquele problema que é o que é que nós podemos. Há aqui um conceito que nós vamos discutir, são três conceitos. É a coesão económica, a coesão social e a coesão territorial. Portanto, a própria Europa evoluiu desta ideia de coesão económica para a ideia de coesão social, que agora com Lisboa, com o Tratado de Lisboa, sim, já tinha o evento com Lisboa, chamar a coesão territorial com esta ideia da inovação territorial. E esta coesão territorial veio juntar estes diferentes elementos